Bom, pessoal, boa tarde, né? Bom dia, boa noite para vocês. Tô voltando para esse formato aqui porque acho que ele contempla mais pessoas. Reformulei um pouquinho, ver se ele se torna um pouco mais atrativo para vocês, né? Deu um pouquinho mais de trabalho, mas o intuito é que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos. Eu ainda pretendo fazer as lives, né? Mas, por exemplo, essa semana estou com um problema novamente no meu pacote de dados aqui da internet, então a gente tem enfrentado dificuldades logísticas para estar presencialmente, né? Mesmo que virtualmente, mas acredito que essa semana isso ainda se resolva novamente, né? Eu já tive esse problema antes, estou tendo esse problema de novo hoje. De qualquer forma, estou gravando aqui o conteúdo para o terceiro ano, sobretudo, para que vocês tenham acesso a eles em qualquer momento, né, em qualquer horário. E eu vou tentar gravar pelo menos uma dessas reuniões com vocês e colocar no YouTube também para que vocês possam ter acesso, tá? Estou trazendo hoje aqui território brasileiro. Vamos falar um pouco desse território, algumas formas de divisão desse território. Esse assunto não é um assunto originalmente do terceiro ano, é um assunto que perpassou aí por vocês no primeiro e no segundo ano, de certa forma, mas como vocês estariam tendo agora conteúdo específico voltado para o estado do Rio de Janeiro, regionalização do estado, formação do estado do Rio de Janeiro, eu só mudei a escala de análise aqui. Estou trabalhando primeiro território nacional, nós vamos ver também o processo de formação desse território, né, um pouquinho mais para frente. Só mudei a escala então, estou começando então do território brasileiro, né? Vamos tentar trabalhar aí então algumas características gerais desse território e algumas formas de classificação, tá? Não pretendo ser muito longo, vai ser bem curtinho, mas só para introduzir vocês alguns assuntos sobre regionalização do Brasil, que são assuntos que caem bastante no vestibular, né? Se não os conceitos de regionalização brasileira, mas os conceitos da geografia, que são região, território e de regionalização, podem aparecer, tá? Então eu trouxe aqui, ó, conceitos importantes que a gente precisa saber para falar aí de território brasileiro e da forma como ele é dividido, né? Primeiro, o conceito de território, ele já até apareceu. Eu sempre costumo falar isso para vocês. Os conceitos da geografia são palavras que às vezes a gente usa no nosso dia a dia mesmo. E aí surge uma certa dificuldade, porque às vezes a gente usa essa palavra no nosso dia a dia com um determinado significado, e quando a gente vai estudar a geografia, o significado dessa palavra na geografia ele é um pouquinho diferente. Então tem que tomar atenção nesse sentido. Território é um conceito que ele está associado a uma palavrinha-chave, que é poder. Alguém tem poder sobre o território. Pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um animal, pode ser uma ideia. Então, quando eu falo de território, eu estou falando de influência, de poder. Então, alguém manda nesse território, alguém controla esse território. Quando eu estou falando de território nacional, território brasileiro, quem é que tem força no território brasileiro? Quem é que manda no território brasileiro? É o governo federal. Então é muito comum, quando a gente fala de território, a gente associar diretamente a ideia do território do Estado-nação. Território americano, território brasileiro, território do Paraguai, território do Japão. É muito comum a gente associar a ideia do território à ideia do país, né? Ao território de um país. É o exemplo mais simples, mas nós podemos transpor esse conceito para outros. A gente pode falar de território de um determinado animal. A gente pode falar, inclusive, de territórios dentro do estado do Rio de Janeiro, áreas da cidade que existem poderes, influências de outros grupos que não o governo do estado. Então, é um conceito amplo, ele não está engessado, né? Então, quando a gente fala de território nacional, você tem a ideia de que é uma área onde o governo federal tem influência, né? Essa área ela é delimitada aí por nossos limites e fronteiras, que são outros conceitos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, quando eu trouxer esses conceitos da geografia para falar de território. Mas o foco aqui não é esse. O foco aqui é a região e a regionalização. Região também é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia.
né? Só que nós até usamos essa palavra no nosso dia a dia com um significado próximo, né, do que a geografia dá a ela. Qual o significado que a geografia dá para ela? Região é uma área delimitada de acordo com alguma característica. Se você parar para pensar, e quando a gente fala assim, região dos lagos, região serrana, né, região costeira, a região das barcas, ou seja, são áreas que têm características específicas. A palavra região, ela quase sempre está acompanhada de um adjetivo. Alguma coisa dá sentido a essa região, alguma coisa dá característica a essa região. Então, quando eu falo de uma região, eu estou delimitando uma área, eu estou separando uma área que possui uma característica específica. Que característica é essa? Não sei. Você pode escolher uma característica, eu posso escolher outra. Então, existem diferentes formas de eu dividir o espaço, existem diferentes maneiras de eu traçar, de eu delimitar as regiões. Depende do critério que eu estou utilizando. Qual característica que eu vou escolher? Há alguns processos de divisão desses espaços, né? Alguns processos de divisão do território nacional, eles são muito comuns, são muito, né, conhecidos. Dividir o espaço em regiões é o que a gente chama de regionalização. Regionalizar é dividir em regiões, dividir o espaço de acordo com um determinado critério. Daniel, quantas regionalizações existem no Brasil? Infinitas. Quantas forem possíveis? Eu posso dividir de acordo com um critério, você pode dividir de acordo com outro critério. Agora, existem algumas regionalizações famosas. Algumas regionalizações que são úteis para a gente, por quê? Porque elas foram regionalizações com base em critérios muito interessantes, ou aquelas que historicamente foram muito utilizadas e que são apresentadas para você hoje. Quer ver a mais comum? Aquela do IBGE, aí de 5 regiões, né? Região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, é um tipo de regionalização, né? Uma forma de dividir o Brasil em 5 regiões. Ela foi elaborada pelo IBGE lá atrás, passou por algumas transformações e até hoje a gente usa essa regionalização para expressar algumas ideias, né? Então é uma forma de dividir o nosso território, tá? Mas já que a gente já bateu esse assunto, né, bateu esse papo aqui rápido sobre esses conceitos importantes, vamos para as imagens, né? Falando do território nacional como um todo. E aí eu não sei se eu fiquei em cima da imagem aqui. Pode ter acontecido, né? Essa imagem aqui que eu coloquei do planisfério é só para você ter uma noção do posicionamento que o Brasil tem em relação ao mundo, né? Sobretudo com relação a suas faixas de latitude. O Brasil é o único país no mundo que ele é cortado pela linha do Equador e ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Isso dá ao Brasil uma característica de que a maior parte do seu território, quase 80% do seu território, está na faixa tropical, né? Está entre os trópicos, o que dá a ele características climáticas de vegetação também bastante peculiares, né? O Brasil é o 5º país em extensão do mundo, tem uma população enorme, enfim, tem umas características gerais que a gente vai voltar a falar delas, tá? Vou passar rápido aqui, porque agora eu organizei assim, ó, que vai ficar mais fácil que eu não estou cobrindo a imagem de ninguém, né? Não estou cobrindo imagem nenhuma. Porque trouxe aqui para vocês alguns recortes específicos, ó. Aqui eu tenho antes, né, Brasil no planisfério, né? Estamos então no continente americano, somos banhados pelo Oceano Atlântico. O Brasil é um dos países que tem maior, né, fronteira marinha, né? Tem aí uma área enorme de litoral. Mas algumas outras regionalizações onde o Brasil se insere aparecem também no nosso dia a dia. Você já deve ter ouvido falar de América Latina. O que é América Latina? Continente americano, esse continente todo aqui, né? Esse aqui é o continente americano. Vocês devem estar vendo aí a minha... Deixa eu botar aqui minha caneta, meu apontador laser, ó. Não sabia fazer isso. Ó, aqui, ó. Continente americano é esse aqui. Quando eu chamo para América Latina, eu estou separando, estou de certa forma regionalizando o continente americano.
A gente tem muito costume de falar, os americanos. Eu sou americano, você é americano, todos somos americanos, todos nascemos no continente América. O continente América é dividido em América do Norte, América do Sul e América Central, né? Então há uma subdivisão. Os americanos, né, os norte-americanos, ou melhor, os estadunidenses, têm o costume de falar que são americanos e a gente chama eles de americanos também. Mas nós também somos, porque estamos no continente americano, né? Além dessa divisão que eu acabei de falar, né, da América do Norte, América Central e América do Sul, já vou chegar nessa de América do Sul, o Brasil é inserido nessa divisão que a gente chama de América Latina. Você já deve ter ouvido falar disso. O que é a América Latina? A América Latina são todos os países do continente americano que são ou que foram colonizados por Portugal ou Espanha, povos latinos, tá? Essa palavra vem do latim, tá bom? Então, as línguas predominantes faladas nesses países têm origem no latim. Então, a América Latina é aquela América que foi colonizada por povos onde a língua descende do latim, tá bom? E aí eu tenho não só países da América do Sul, mas também países na América Central e também países na América do Norte. Um país, né? No caso, o México. Olha só, o México está aqui e o México é um país da América do Norte. Muitas vezes vocês erram isso em prova, tá? Quais são os países da América do Norte? Canadá e Estados Unidos? Não, o México também faz parte da América do Norte, ainda que ele esteja configurado aí dentro da América Latina, né? Países que falam a língua latina. Se você olhar bem para esse mapa aqui, tem uma peculiaridade aqui, que é, sobretudo aqui, ó, esses dois países aqui não estão, mesmo sendo países da América do Sul, eles não fazem parte da América Latina. Essa é a atividade para vocês, pesquisar por que esses dois países aqui não fazem parte da América Latina. Eu vou colocar essa atividade para vocês lá no Google Sala de Aula. Trouxe para cá um mapa mais próximo da América Latina, perdão, da América do Sul. Isso aqui tá errado, eu vou trocar o nome para vocês depois. Isso aqui é a América do Sul, tá? Então aqui eu tenho só a América do Sul, o mapa está em inglês, mas porque foi a melhor resolução que eu consegui encontrar. A ideia de trazer esse mapa para vocês aqui foi dizer o seguinte, olha, o Brasil é um país muito grande, é um país grande não só no sentido latitudinal, mas também no sentido, perdão, no sentido latitudinal e no sentido longitudinal também, é um país muito grande, e fazemos fronteira com a grande maioria dos países da América do Sul, com exceção de dois, na verdade, né? O Equador e o Chile não têm limites, né? Não têm fronteiras com o Brasil. Existem pontos positivos e pontos negativos dessa ideia. Pontos positivos. Nosso território é enorme. Quanto maior o nosso território, maior os recursos naturais, né, que nós temos acesso. Ou seja, pontos positivos no quesito econômico. Agora, pontos negativos. O monitoramento dessas fronteiras é algo extremamente difícil. Sobretudo porque algumas dessas áreas são áreas de dificílimo acesso, de relevo acidentado, de vegetação muito densa. Então, o monitoramento das fronteiras brasileiras é um serviço muito difícil. Ele tem ficado mais fácil com o tempo, tá? Mas é um serviço muito difícil. O que tem ajudado? Georreferenciamento, o geoprocessamento, perdão, imagens de satélite, né? Isso tem tornado esse monitoramento mais fácil, né? O monitoramento remoto, né? Que a gente chama de sensoriamento remoto. A gente conseguir monitorar uma área sem estar lá, né? Fazendo isso remotamente, né? Dos computadores. Isso tudo tem feito com que essa análise e o cuidar dessas fronteiras tenha se tornado mais fácil e mais barato. Então a gente está avançando nesse sentido. Mas ocupar essas áreas, né? Fincar nossa bandeira nessas áreas foi durante muito tempo e ainda hoje é muito importante. Tanto que existem até algumas cidades, né, que surgiram nas fronteiras, incentivadas sobretudo pelo poder do Exército Brasileiro, né, pelo governo central brasileiro, para ocupar essas regiões, para cuidar dessas regiões. Fincar, olha só, esse território aqui é território brasileiro, tá? Então, existem locais onde esse monitoramento é mais fácil, locais onde esse monitoramento é mais difícil, mas sem sombra de dúvida é um serviço muito, muito difícil
e faz com que o Brasil precise manter relações com todos esses países, né? De qualquer forma, o Brasil já teria que ter relações com todos esses países, mas temos aí uma outra situação, né? Nós temos fronteira com esses países, isso precisa ter uma relação mais próxima. Então, daí a necessidade do Itamaraty, né? Que é a nossa sede de política internacional, né? De geopolítica, de acordos e tratados internacionais, o Itamaraty tentar desenvolver uma boa relação com todos esses países. É algo muito necessário porque facilita, né, nesse monitoramento também. Território brasileiro. Agora olhando para dentro dele, né? Falei da relação dele com outros países, mas agora olhando para dentro. O Brasil está dividido, né, em vários estados. Alguns você certamente sabe de nome, outros você confunde a cidade com o estado, você confunde a capital com o estado, é normal, quer dizer, não deveria, né? Mas a gente sabe que isso acontece. Vocês muitas vezes têm pouco contato com esse mapa do Brasil, né? Tem pouco contato com a geografia do Brasil, então é a hora da gente tentar desmistificar um pouco isso. As principais cidades brasileiras estão na faixa costeira, estão aqui, ó, tá? E em alguns casos, os dois casos, né, que isso acontece e que obviamente causam alguma confusão, é que existem algumas cidades, no nosso caso, né, Rio de Janeiro é uma cidade, mas também é o nome do nosso estado. Assim como acontece com São Paulo. São Paulo também é o nome da cidade de São Paulo e o nome do estado também recebe o nome de São Paulo. Então, isso pode trazer alguma confusão que talvez outros habitantes dos outros estados não tenham, mas no nosso caso isso acontece. Então a gente ainda vai falar um pouco mais disso, a gente vai destrinchar um pouco mais a formação do nosso território. A nossa próxima aula é a formação do território brasileiro. Como é que ele alcançou esse território todo, né? Como é que ele alcançou essa forma? Por que ele é dividido dessa maneira? O que levou esses estados terem, né, essas delimitações? A gente vai falar disso ainda, tá? O que eu estou preocupado hoje aqui é trabalhar as regionalizações, maneiras como esses estados estão sendo divididos, né? Como é que a gente divide esse território todo em grupos menores? E para que eu faço isso? Para que eu divido esse território todo em espaços menores? Para eu administrar melhor, para eu conseguir traçar métodos e planos melhores para cada um dessas regiões. Então, às vezes eu consigo aglutinar, né, juntar estados por uma característica ou áreas, né, por uma determinada característica para eu poder organizar ela melhor. Então, o intuito da regionalização é tornar a administração desses espaços mais fácil, fazer políticas públicas, né, mais eficientes e por aí vai. Essa que está na imagem para vocês é a regionalização do IBGE, aquela que eu falei, né, dos 5 regiões. Aí em roxo eu tenho a regionalização da região sul, em rosa a do sudeste, em amarelo a do nordeste, em laranja, né, eu chamaria isso aí de um laranja, é o centro-oeste, e em verde a região norte. Essas regiões possuem características semelhantes entre si. A região sudeste é a região mais urbanizada, a região nordeste está muito associada a uma questão climática, sobretudo da seca, a região norte está associada à dinâmica com a floresta amazônica, a região sudeste tem uma forte, a sul tem uma forte presença da imigração, e a região centro-oeste está muito associada à produção da pecuária, né, e da agricultura no Brasil. Então, esses estados estão aproximados, né? Têm características em comum, por isso foram organizados dessa forma. Então a regionalização do IBGE, ela nem sempre foi assim. Por quê? Porque a nossa configuração interna mudou. Nós nem sempre tivemos essa quantidade de estados, nem sempre foram 5 regiões. Então a forma de organização do nosso território foi mudando com o passar do tempo. E nada impede que ela mude de novo. A que nós temos até agora é essa aí, tá? Então, a nossa configuração atual de regionalizações do IBGE é essa que está na imagem para vocês. Mas existem outras regionalizações que talvez vocês não conheçam. Eu vou mostrar para vocês 2, tá? A primeira é de complexos geoeconômicos. Essa é muito interessante porque ela divide o Brasil só em 3 grandes
complexos geoeconômicos, tá? Ela foi elaborada pelo geógrafo Pedro Geiger, ela é um geógrafo muito famoso, e ela divide o Brasil em 3 grandes complexos geoeconômicos: o complexo Amazônia, o complexo Nordeste e o complexo Centro-Sul. Qual é a principal coisa que chama a atenção para a gente nessa forma de dividir o Brasil, né? Dessa forma de dividir o território brasileiro? Ela não respeita os limites estaduais. Se você olhar aqui, ó, os estados, né, tem estados que o território do estado está dividido em 2, ou aqui no caso, né, em mais de uma, né, dessas classificações. Ou seja, eu não obedeço os limites estaduais e eu traço áreas de acordo com uma característica específica. Qual foi a característica escolhida pelo Pedro Geiger para elaborar essa divisão? Tá ali, ó. Os critérios adotados para a delimitação dessas 3 regiões foram aspectos naturais e principalmente características socioeconômicas. Então, são complexos geoeconômicos porque estão associados a questões econômicas. Se você lembrar bem, lá no ensino fundamental, você dividiu aí os setores da economia em primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, né? Primeiro setor é o setor extrativista, o segundo é o setor industrial e o terceiro é o setor de serviços e comércio. Então, se você lembrar bem aí, existem 3 setores da economia. A gente pode dividir a economia até mais, tá? Tem o 4º e o 5º setor também. Mas vamos trabalhar só com esses 3 setores, tá? O primeiro setor é o setor da agricultura. O segundo setor é o setor da indústria e o terceiro setor é o setor dos serviços e comércio, tá? Eu posso fazer uma associação desses 3 setores com essas 3 regiões. Dá para eu trabalhar dessa forma, tá? Não é só isso que foi utilizado, mas é um princípio de como para você entender como é que essas regiões, como é que elas se comportam. Se cair lá na prova para você, caracterize o complexo geoeconômico Amazônia. O que essa região toda aí tem em comum com relação à economia? E além dos aspectos naturais, né? O nome já tem que te remeter a alguma coisa, né? Então, toda essa área está muito associada à floresta amazônica. Aos processos econômicos, inclusive, que a floresta proporciona, né? Que é a transição, né? Que os fluxos nessa área proporcionam. Então, a região Amazônia está muito associada à questão do extrativismo, ao primeiro setor. É só isso que acontece lá? Claro que não. Existem indústrias também, existem setor de serviços muito desenvolvido em algumas cidades, mas o que chama atenção nessa área é a sua relação com a floresta amazônica. Ao passo que no complexo geoeconômico do Nordeste, a grande questão é a questão climática da seca, vivenciada pelo Nordeste, e por outras áreas, tanto que você reparar aqui, ó, ela abarca até uma parte aqui do estado de Minas Gerais, local onde a seca também atinge. Então, ela está muito associada à questão da seca e à questão dos serviços, né? As principais atividades nessa região aí, além da agricultura, são os serviços proporcionados, né? Sobretudo o turismo. Ele é muito praticado na região Nordeste, uma das principais fontes de renda. Então, a região Nordeste tem essa questão climática e essa questão econômica. O que sobra, então, é o Centro-Sul, que é o polo de desenvolvimento industrial do Brasil. As principais indústrias do Brasil estão concentradas nesse Centro-Sul. Então, a principal característica do Centro-Sul é o desenvolvimento econômico a partir da industrialização. Essa é a área do Brasil mais desenvolvida, tá? E, obviamente, também a mais afetada pela ocupação humana. Industrializar significa transformar o espaço, significa afetar, né, o espaço natural. Então, como é a área mais industrializada, também é a área onde os seres humanos mais impactaram, tá? Então, aí 3 complexos geoeconômicos para você ter uma ideia geral de como funcionam cada uma dessas áreas. É uma forma também de eu dividir o espaço brasileiro. A última forma que eu estou trazendo para vocês aqui foi elaborada pelo Milton Santos e pela Maria Laura Silveira. Também é uma forma de dividir o Brasil que vai levar em consideração o meio técnico científico informacional. Essa expressão que vocês escutam falar muito, né? E também está associada, como é o meio técnico científico informacional, está associada a uma questão produtiva também, né? Mas aqui, sobretudo, produtiva. Enquanto aqui nos geoeconômicos a gente leva em consideração também aspectos naturais,
Aqui eu estou levando, sobretudo, aspectos econômicos. E a divisão foi em 4. Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e região concentrada. A região amazônica e a região Nordeste vão apresentar basicamente as mesmas características que eu falei dessas duas regiões, né, que também tem esse nome, lá nos complexos geoeconômicos. Só que aqui vão surgir a região Centro-Oeste e a região concentrada. A região Centro-Oeste está muito associada à pecuária, criação de animais, e a região concentrada, o nome está dizendo, né? É onde a região, onde a industrialização está concentrada, onde esse meio técnico, científico, informacional está concentrado no Brasil. São os estados do Brasil com maior índice de industrialização, com maior incentivo à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ou seja, é a região onde o meio técnico, científico e informacional está concentrado, tá? Então, trouxe aqui para vocês, o intuito hoje foi trazer outras visões, outras formas de você entender o espaço brasileiro, né? Ele pode ser dividido de diversas formas. Essas duas formas adicionais que eu trouxe para vocês são formas que aparecem em concursos também. Vale a pena você dar uma olhada um pouco melhor nessas classificações, tá? Eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem que vai, sobretudo, focar nessas classificações, além da classificação do IBGE, tá bom? Vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Por favor, não deixem de assistir, né? Curta, comenta, sei lá como é que funciona, para eu poder saber o feedback de vocês, se continua assim, se não continua. Vamos tentar nos comunicar da melhor maneira possível, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. Deixa eu fechar o vídeo aqui. Opa. E tchau, tchau. Parei gravação.